Pronto, pessoal. Todo mundo está enxergando o slide direitinho? Todo mundo está enxergando legal? Giovanni, Elaine, Vanessa. Pronto. Pessoal, dando continuidade ao nosso assunto sobre a estrutura de capitais, esse índice, ele é bem legal. Ele vai mostrar uma coisa chamada imobilização do patrimônio líquido. Aí alguém pode perguntar, como assim, né? O que vem a ser esse danado? Então, na verdade, é o seguinte, o PL corresponde ao capital próprio, né? Assim como o passivo corresponde aos capitais de terceiros. O capital próprio, capital de terceiros. A imobilização do capital próprio corresponde à seguinte informação, Paloma. Quanto que os recursos próprios estão engessados, estão capitalizados, estão acumulados, lotados dentro do imobilizado, né? E qual que é a informação relacionada a isso, né? É bastante. O imobilizado corresponde a um grupo muito importante dentro da estrutura dos ativos. Ele, via de regra, é o mais alto, né? Via de regra, o imobilizado é onde você vai ter os maiores valores do ativo estarão lá, nesse danadinho desse imobilizado. Segundo, o imobilizado ele vai representar aqueles recursos, né, ou aqueles valores que vão gerar benefícios por longo tempo, né? Por isso eles também são chamados de ativos fixos. A característica, né, do ativo fixo é essa, que você vai pegar aquele recurso, você vai fixar ele, você vai capitalizar ele e, botando assim, né, numa linguagem bem tranquila, bota ele para moer, né? E botando ele para moer, ele vai gerar receitas, né? Como se a gente estivesse aí diante de uma grande máquina de caldo de cana, né? Que é o nosso imobilizado. Você bota a máquina de cana para moer, você vai ter caldo de cana por um tempão. Então, essa figura, né? Essa ilustração de uma máquina gigante de caldo de cana, né, moendo a cana, é o imobilizado. É aquela máquina fixa, é aquele ativo fixo, que você, botando ele para moer, ele vai gerar caldo de cana por um tempo bastante longo. Essa é a ideia do ativo fixo. Bom, o caldo de cana que vai sair, né, lá daquela máquina que a gente comprou, são as receitas. E essa receita, ela vai gerar lá na frente um lucro. Então, a gente pode dizer para vocês que o grau de imobilização do PL é aquele recurso próprio, é aquele capital próprio que você comprou aquela máquina de caldo de cana que vai gerar o caldo de cana, que vai gerar a receita que no final deságua no lucro. Esse lucro, então, ele vai te dar um retorno, né, um indicador, um indicativo do quanto foi rentável ou não, de quanto caldo de cana você conseguiu extrair daquela máquina. Por isso que esse indicador, meninos, ele é tão importante. Agora tem um detalhe aí, viu? A gente está falando de imobilização do capital próprio. Aí alguém pode dizer, sim, mas o que é que isso tem a ver com a história do Brasil? É que o capital próprio, em princípio, ele não tem juros. Porque ele não é uma dívida, né, Paloma? Ele é o recurso do acionista, ele é o capital social. Aí, uma pergunta que eu faço para vocês, 2 pontos. Ele não tem juros, mas ele tem um custo. Entenderam, meninos? O que o Pia está querendo dizer para vocês? O capital próprio é o capital social, é o PL. Ele não tem juros. Ele não é dívida, né? Mas será que ele não tem custo? Custo ele tem, tá? Juros, exatamente, Pedro. Você foi, assim, uma flecha certeira. Pedro resumiu o que eu estava aqui enrolando para falar. O capital próprio, ele não tem juros, porque não é uma dívida, Pedro, mas ele tem um custo, chamado de custo de oportunidade. Danada essa porcaria. Isso é o seguinte,
Imagine Pedro tem R$ 1 milhão. Ele está fazendo contábeis porque ele curte, ele gosta. Mas ele tem R$ 1 milhão livre, tá? E aí ele pegou esse R$ 1 milhão e ele investiu, ele constituiu uma empresa, né? Capital social de R$ 1 milhão, e ele vai construir aí alguma coisa, Pedro. Você vai construir uma franquia, certo? Você vai investir numa franquia, você vai, sei lá, o que é que você vai fazer? Vai construir aí alguma coisa, uma fábrica, sei lá. Então, esse capital de Pedro foi imobilizado, foi ativado nessa fábrica, nessa franquia, nesse troço aí que ele vai construir. Esse troço que ele vai construir, essa fábrica, é o investimento do capital dele, esse danado desse R$ 1 milhão. Essa fábrica vai gerar o tal caldo de cana que eu falei, que são as receitas. E essa receita ela vai gerar um lucro na ponta, lá no final. Muito bem. Depois, Pedro, o que é que eu vou fazer com você? Eu vou pegar aquele lucro e eu vou dizer, Pedro tinha um capital social de 1 milhão e gerou um lucro de X reais. Então, a rentabilidade de Pedro foi de tantos por cento. Deu para entender, pessoal, o caminho que eu vai repetir. Pedro tem R$ 1 milhão, pegou esse R$ 1 milhão, construiu uma fábrica, uma franquia, qualquer coisa, investiu, né? Então, esse investimento é justamente esse danado desse capital social que ele investiu, que ele imobilizou, que ele ativou. Esse ativo fixo, esse imobilizado de Pedro, é a nossa máquina de caldo de cana, tá? Que vai gerar o caldo de cana. Só que o caldo de cana, para a gente, se chama receita. Essa receita, ela vai ser deduzida pelas despesas e ela vai chegar em um lucro na ponta. E Pedro vai dizer assim, eu tive R$ 1 milhão, eu tinha R$ 1 milhão, e eu investi nessas máquinas e equipamentos que geraram receitas, que me gerou um lucro. Quanto do lucro representa o capital investido? E aí eu vou ter uma relação percentual. Vou ter uma relação de 10%, 9%, 8%, 5%, 4%. E aí Pedro vai dizer assim, quanto é este lucro, né? Quanto é que esse lucro me rende em relação ao que Pedro teria se pegasse esse R$ 1 milhão e fizesse qualquer outra coisa diferente da construção da fábrica. A exemplo de uma aplicação financeira. Então, isso se chama custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade representa o quanto que Pedro ganha, rentabiliza a partir do lucro sobre o capital investido versus o quanto que Pedro ganharia se ele pegasse aquele mesmo R$ 1 milhão e ele aplicasse no mercado financeiro em um investimento qualquer. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que esse danado desse índice, ele vai nos mostrar a primeira parte da relação. Seria a análise do valor presente líquido do VPL. Não, Pedro, não é bem a análise do VPL. É e não é. Porque o VPL trata de fluxos de caixa, sabe, Pedro? Você investe um valor e aí você vai ter os retornos de caixa. O VPL é o valor presente líquido de uma série de fluxos de caixa. Não é esse o caso, Pedro. Aqui a gente está fazendo uma análise mais econômica do que financeira. Eu estou dizendo econômica porque a gente está trabalhando com receita e com lucro. Financeira, a gente iria partir para a análise do fluxo de caixa em si, que também é válida. Mas não é o caso. É válida, existe e ela é feita. Só não é esse o caso. Então, o que a gente está mostrando aqui nesse indicador é a primeira parte da história, ou seja, R$ 1 milhão de Pedro, que ele foi lá e aplicou em máquinas e equipamentos. Se ele tinha R$ 1 milhão e esse R$ 1 milhão ele capitalizou tudinho em máquinas e equipamentos, se você for dar uma olhada, fechar os olhos e imaginar verticalmente um balanço patrimonial,
Lembrando que o capital social é a última ponta, né? A pontinha de baixo lá do nosso armário. O imobilizado está na outra parte do armário, né? Direita e esquerda, né? Olhando ali para baixo, você tem PL e imobilizado. Então, se eu pego R$ 1 milhão e sacudo no imobilizado, quanto é que vai ficar para o caixa? Zero, né? Entendeu, Pedro? Meninos? Então, a lógica é, Pedro tinha R$ 1 milhão, comprou, ativou, capitalizou, construiu uma fábrica que vale R$ 1 milhão. Ele pegou o PL todinho e jogou na fábrica. Sim, mas e o dinheiro para capital de giro? Né? De onde vai vir esse dinheiro? E os estoques para a gente comprar? De onde vai vir esse dinheiro? Então, via de regra, não se deve pegar os R$ 1 milhão e sacudir dentro do imobilizado. Na verdade, você precisa deixar aí algum para que haja formação de capital de giro. Estão compreendendo, pessoal? Eu estou me fazendo entender. Então, esse índice, ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar exatamente essa análise. Ou seja, se eu tinha R$ 1 milhão e eu coloquei 900 mil no imobilizado, tá? Então sobrou 100 mil no capital de giro. Capital de giro, ou capital circulante próprio, é exatamente essa diferença entre o que foi imobilizado e o que sobra. Literalmente é o que sobra para o capital de giro. Aí agora vem uma segunda pergunta. E qual que é a necessidade de ter capital de giro? Né? Aí eu vou dizer para vocês, a necessidade ela é imperiosa. Sem capital de giro a empresa não anda. Como é que ela vai comprar estoque? Como é que ela vai pagar fornecedor? Ela tem que ter capital de giro, tá? Aí a grande sacada é, esse capital de giro, ele tem que ser formado por capital próprio ou por capital de terceiros? Porque, veja, se Pedro pegar R$ 1 milhão e sacudir dentro do imobilizado, os 1 milhão todinho, 100%, o que vai acontecer? Ele não vai ter capital de giro para poder movimentar a fábrica, a empresa dele. Ele vai ter que pegar dinheiro emprestado para poder movimentar, tá? Para poder andar, para poder comprar, para poder pagar. Turminha, vocês estão compreendendo ou eu estou indo muito rápido? Exatamente, Clara. Exatamente. Um dos grandes problemas, se não o maior deles, nas pequenas empresas, é a ausência de capital de giro. Vocês estão escutando, Leozinho? O som tá legal? Vocês estão me escutando direitinho? Tá alto, tá baixo? Tudo certo, né? Bom, então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Era assim, né, Léo? Eu fiquei preocupada, eu disse, pronto, eles não estão escutando nada. Então, vê só, esse índice, Léo, ele vai mostrar isso. Esse índice, ele vai mostrar quanto do capital de Pedro foi colocado dentro do imobilizado e a diferença vai justamente formar o capital de giro. E como vocês colocaram aí, o capital de giro é fundamental. Precisa haver. Se não houver, a empresa quebra. Ponto. Quebra, quebra, quebra. Tá? Agora, vamos agora para a parte da interpretação do capital de giro. Quando esse capital de giro ele é próprio, o que é o capital de giro próprio? É quando esse número é menor do que 1. Porque, veja, raciocine junto comigo, olhando para o slide agora. Todo mundo olhando para o slide. Se eu tenho R$ 1 milhão no PL e eu imobilizo 900 mil, né? Então 900 mil sobre 1 milhão é 0,90. A conta é simples. 90% do PL está dentro do ativo imobilizado. E os outros 10 estão aonde? Estão no giro. Então significa que o capital de giro, e aí eu peço que vocês prestem atenção, o capital de giro, ele vai ser formado por um capital que não tem a necessidade a palavra é necessidade, que não tem pagamento de juros. Ou seja, o capital de giro é desonerado de juros. Eu vou repetir. Nessa situação que vocês estão vendo aí de 0,90, R$ 100 mil vai para o giro. Esse giro, ele é desonerado de juros. Tá bom?
Se ao invés disso eu pegar R$ 1 milhão, sacudir no imobilizado, eu vou ter que tomar dinheiro emprestado para poder colocar no giro. Significa que meu capital de giro ele vai ser formado por um capital oneroso. Aí alguém pode estar pensando, sim, o que é que isso tem a ver com a história do Brasil? E eu respondo, tem tudo a ver. Porque um capital de giro oneroso significa que na formação do seu preço ou na composição do seu custo, você precisa compor com os juros que financia o capital de giro. Significa que sua operação ela fica mais cara. Entenderam, pessoal? Meio chatinho, né? Mas deu para entender? Luquinha, Elaine. Todo mundo entendeu, pessoal? Tem como repetir? Tem. Veja. Pedro tinha R$ 1 milhão. Pegou R$ 1 milhão e comprou máquinas e equipamentos no valor de R$ 1 milhão. Então, construiu a fábrica. E ativou no ser imobilizado o valor todinho do capital dele, R$ 1 milhão. Quando ele fez isso, ele montou a fábrica. Tá? Mas a fábrica não se resume apenas no imobilizado. A fábrica ela precisa de estoques. A fábrica ela precisa pagar folha, ela precisa pagar energia, ela precisa pagar impostos, que é o giro dela. Tá? Se Pedro pegou R$ 1 milhão e jogou no imobilizado, eu pergunto, com que dinheiro ela vai girar? Então, ela vai girar, ela vai ter que pegar dinheiro emprestado, né, para poder fazer tudo isso, para poder comprar estoque, para poder pagar folha, para poder pagar imposto, né? Porque tem que ter capital de giro. Então, quando esse capital de giro ele é formado por capital de terceiros, esse capital de terceiros tem uns juros. Então, esses juros ele vai tornar a atividade operacional mais cara, porque esses juros precisará ser pago. E quem vai pagar essa operação é o processo de comprar, vender e receber. Então, de alguma forma, Paloma, esse juros do capital de giro, ele vai estar embutido no custo do produto. Por outro lado, se Pedro, ao invés de imobilizar R$ 1 milhão, se ele imobiliza 900 mil, sobra quanto? 100, né? E para onde vão os 100 mil? Vai para o giro, vai ficar lá no disponível, para poder a empresa poder girar. Só que, como esse capital ele não tem juros, porque ele é próprio, então o giro fica desonerado dos juros. Significa que, em períodos de crise, por esse capital ser próprio, a empresa ela não vai ficar tão apertada. Por outro lado, se esse capital do giro for de terceiros, esses juros precisarão ser pagos, tá? E aí esse pagamento dos juros ou o preço dos juros vai estar embutido no custo da operação. E a empresa fica mais pesada. Então, essa é a análise. Vocês compreenderam? Entendeu, Paloma? Os demais entenderam também. Elaine, Marquinhos, Juju. Tudo bem. Então, aqui está o nosso slide. Eita, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ave. Vocês perderam? Vocês estão vendo o slide e eu perdi tudo. Porque para mim apagou. Estão vendo o slide? Mas tu viu que ele deu um pulo danado, não foi? Vamos voltar para onde eu estava. Oh, meu Deus. Ele está pulando.
Ele está pulando. Não sei porquê, mas a gente chega lá. Poxa, eu estou no fim? Peraí, danado. Foi demais. Foi demais. Onde é que eu tô? Ah, eu tô aqui. Eu tô aqui? Eu estou aqui. Pronto. Paramos. Então, o capital circulante próprio é exatamente esse, tá? O índice de mobilização do patrimônio líquido revela a existência ou não de capital circulante próprio. Capital circulante próprio corresponde à parcela do patrimônio líquido que está dentro do circulante, que está compondo o ativo circulante. Tá? Então, capital circulante próprio é igual ao patrimônio líquido, né, que é o próprio, menos esses recursos aqui, do imobilizado, dos investimentos e dos intangíveis. Para facilitar a nossa vida, a gente colocou somente o imobilizado, mas, de fato, não é só o imobilizado, é todo o conjunto dos ativos fixos. Quem são os ativos fixos? É o imobilizado, é o investimento e é o intangível, tá? Só que, via de regra, dentro desses três, o maior deles, sem dúvida, é o próprio imobilizado, tá? Agora vamos para essa figurinha aqui. Todo mundo prestando bem atenção nessa figurinha. Aqui vocês estão vendo o patrimônio líquido, que era aquele 1 milhão de reais de Pedro. Digamos que Pedro tenha investido 900 mil, né? Então, sobrou aqui, ó, 100 mil, que vai compor o giro da empresa. Vai compor o capital de giro da empresa, com capitais próprios, né? Perceba aqui que o PL é maior, tá vendo? Na minha segunda figurinha, eu já vou ter o famoso 0 a 0. Então, todo o patrimônio líquido está aqui dentro do imobilizado, né? Significa que meu ativo circulante, ele está sendo financiado. Vocês estão lembrados daquela equação origem de recursos e aplicação de recursos? Então, toda a minha origem que vai para o circulante, ela é formada por capital de terceiros. E aí significa que na minha operação, no meu fluxo da operação, eu tenho que considerar fortemente o pagamento de juros, porque todo o meu ativo está sendo financiado por capital de terceiros. E aqui, tá certo? Significa que meu imobilizado, ele foi financiado todinho pelo PL, mas o PL não foi suficiente e eu tive que recorrer ao capital de terceiro também para financiar o meu patrimônio líquido, né? Então, meu capital circulante próprio é negativo. Vixe, né, Elaine? Tu vai ver vixe quando a gente for para a prática, aí tu vai ver o tamanho da confusão. Bom, deu para vocês entenderem a brincadeira. Agora vamos para a prática para vocês verem como é que funciona de verdade essa teoria. Então, deixa eu vir para cá. Deixa eu vir para cá, parar a apresentação e vim para cá. Ok? Todo mundo está olhando agora a planilha? Estamos na planilha, todos nós? Sim? Muito bem. Turminha, Fleury já colocou, graças a Deus, só falta CPL e EDP Energia. Preciso que eles façam isso. Tá? Cá estamos nós. Danou-se, vocês já fizeram. A fórmula é relativamente simples, tá? A fórmula é relativamente simples. Aquele famoso igual
né? Abre parênteses. Imobilizado sobre patrimônio líquido. Deixa eu olhar para cá, deixa eu dar um ESC. Diminuir o zoom, que eu tô achando que tá muito grande esse danado. Agora, deixa eu aumentar então agora meu zoom. Isso. Então, ó, o famoso igual, aquele bom e velho querido igual, vem para cá, imobilizado sobre o patrimônio líquido, tá? Então, meu imobilizado, ele está aqui, dividido pelo meu PL, que está aqui. Fecha parênteses e multiplica isso por 100. Não. Ixi, não é Professora, aqui a senhora tá pegando do lugar errado. mulher, tô pegando no lugar errado. Depois para puxar ia ficar um nó. Volta. Obrigada, meu amor. Esse carinha. Eita, que eu não botei. Dividido por esse carinha. Fecha parênteses. Vezes 100. Acho que se eu não colocar em vez de 100, ele vai. Certo, eu gostei do que eu fiz. Achei bacana agora. Pessoal, aqui estamos nós. E aí agora eu espero por vocês para a gente poder analisar juntos. Nós da Coelba não temos imobilizado. Preta, veja o seu intangível. Veja seu intangível, porque eu esqueci de falar para vocês. Quem for das elétricas, eu vou pedir que vocês façam uma adaptação no índice. Some seu imobilizado com o intangível de concessão. Porque o que acontece nas elétricas, como também acontece no saneamento, um dos ativos mais importantes dessas empresas que são empresas concessionárias, tá, Edson? Empresas concessionárias são aquelas empresas que têm a permissão do Estado para operar em nome do Estado. Então, por exemplo, aqui a CELP, né? A CELP vai operar, são concessões, Rodrigo, exatamente. Tá? Então, essas empresas são concessionárias. Então, por elas serem concessionárias, a maior parte, ou a parte mais importante dessas empresas, não está no imobilizado, mas no intangível de concessão, que é exatamente, na verdade, Rodrigo, vamos pensar na CELP, né? Ou vamos pensar nas elétricas, que tem todos aqueles ativos que fazem parte da distribuição de energia elétrica. Por incrível que pareça, na Renova Energia só tem imobilizado e investimento. Tudo bem, então vá só para o imobilizado, tá? Mas naquelas empresas de concessão que tiverem intangíveis, coloque o intangível também no cálculo. Porque quando a gente fala de concessão, Dielson, o intangível é como se fosse imobilizado. Na verdade, por que é intangível, né? Porque é um direito de uso e a quem pertence aquele imobilizado, todo aquele parque de distribuição de energia elétrica, pertence a quem? Pertence ao governo federal. Então, Vitor, vamos falar sobre concessão. Concessão é isso. Concessão é um contrato onde um ente privado assina com um ente público, federal, estadual ou municipal, assina um contrato de prestação de serviço. Ele vai prestar serviço em nome do Estado. E aí, no caso das elétricas,
elétricas, né, das distribuidoras de energia. Você tem todo aquele parque de máquinas, de equipamentos, de imobilizados que são relacionados com a distribuição de energia. Beleza. Só que, apesar de ser imobilizado, apesar de ser um parque de distribuição de energia, apesar de ser um ativo real, um ativo concreto, aquele ativo não pertence à empresa, porque é uma concessão. Aquele ativo pertence ao governo federal. Tu entendesse? Pertence ao governo federal. E a concessionária só tem o direito de uso. Por isso que é intangível. Quando termina o contrato de concessão, ela perde o direito de usar. Então, todo aquele conjunto de obras, apesar de você pensar que pertence à CELP, que pertence à Coelba, que pertence à Neoenergia, não pertence, tá? Pertence ao governo federal, porque se trata de uma concessão. E para a empresa, tudo aquilo ali, que vale uma monstruosidade de dinheiro, tudo aquilo ali é intangível. Por isso que para as elétricas eu preciso que vocês somem o imobilizado com os intangíveis, tá? Deu para vocês entenderem mais ou menos? Melhorou aqui o entendimento? Pronto, então vamos fazer os cálculos para a gente conversar. Cadê vocês? Já estou vendo os números se mexerem. Vamos trabalhar. Puxem aí. Quando vocês terminarem, a gente conversa. Isso. Então, Rodrigo, para bancos e seguradora, tudo é diferente com esse pessoal, né? Por isso que eu não queria analisar bancos, porque a análise de bancos é tudo diferente. E você tem toda a razão. Ele não é muito significativo e ele não faz muito sentido. Por isso que eu passo longe. Aí a pergunta de $1.000.000, né? Como é que eu analiso bancos? Depois a gente conversa sobre isso, porque eu analiso bancos, mas depois depois a gente conversa sobre isso. Luquinha, até as obras das elétricas, com aquelas torres de... Exatamente, Lucas. Doidice, né, Luquinha? Pois é, mas é tudo intangível. Luquinha, imagine saneamento. Fechou os olhos, imaginou uma barragem. Sabe de quem é a barragem? Da prefeitura. Do governo municipal. Nada daquelas barragens, nada dos poços, das estações de tratamento, nada daquilo ali pertence à empresa. Tudo pertence ao poder concedente. José Marinho, prof, na minha tem a conta de intangível e 2 contas de direito de uso. Soma tudo, José Marinho. Bota tudo na conta, soma tudo. É uma resenha, viu? Porque vocês estão analisando concessão. Mas também é bom porque já aprendo, né? Quando for num outro momento. Qual é o CPFL? Cadê vocês? Por que Coelba está 0%? O que vocês estão fazendo aí? Tá certo esse troço? Por que Taesa é 1%? Ó, pessoal, tá certo isso? Tô achando muito estranho, viu? Agora melhorou bastante, Coelba. 122 é o número mais bonitinho. Puxe pro lado. Ana Carolina, você é da Taesa, é preta? Estamos sem mobilizado.
estranho. Você é da Taesa? Deixe-me olhar aqui a Taesa, me permita, tá? Vamos primeiro olhar a Taesa, tá? Meninos da Taesa, façam uma gentileza, por favor. Eu não sei exatamente o que é que está acontecendo com ela, mas use então, por favor, Taesa, some esses 3 aqui e jogue no cálculo os valores de 1.725.000 mais 22 mais 20, tá? Taesa, joga os 3 na conta. Coelba tá zerado. Vamos lá, vamos ver Coelba agora, tá, meu amor? Só um pouquinho. Coelba, cadê você? Coelba tá aqui. Amorzão, Coelba, presente. Filho, por favor, some os 3. Os 3 não, por favor. Some só o intangível. Para você, o seu imobilizado representa o seu intangível, tá? Porque, como eu estou te falando, é concessão, meu amor. Então, por ser concessão, tudo dela é direito de uso. Tudo dela é intangível, tá, filho? Joga tudo no intangível, seu índice vai ser feito por aqui. Fleury. Luquinha, já vamos para Fleury agora. Deixa eu chegar lá. Fleury. Fleury. Luquinha, some os 2, por favor. Some imobilizado e intangível. Tá certo? Some os 2 para a gente ser feliz. CPFL. Preciso preencher. Pode preencher? Pode, Daniel. Se preocupe, não. Só não se esqueça de fazer, tá? Para a gente não ficar capenga. Exatamente. Se for maior que 1, Pedro, há imobilização de capital de terceiros. Rayane, sou da Coelce. Espera aí, Rayane, deixa eu te encontrar aqui. Coelce, só consegui entrar pelo celular hoje. Tá certo, minha preta. Depois você preenche. Ana, Taesa entre 40%. Cadê, pretinha? Deixa eu me encontrar aqui para a gente conversar, eu e tu e eu. Você somou os 3, não foi, preta? Somou investimento mobilizado e intangível, correto? Pronto, agora vamos embora para o nosso gráfico. O gráfico não, para o nosso índice. Deixa eu somente pedir para vocês tirarem as casas decimais, para não ficar aquele bando de número. Então, enxuguem as casas decimais, todo mundo enxugando as casas decimais. E aí, o que é que vai acontecer? Todo mundo agora vai prestar atenção nos números, tá? Se isso for maior do que 100, significa o quê? Significa que a gente pegou o capital próprio, sacudiu na caixinha do imobilizado, mas assim, sacudiu tudo, e a gente ainda fez o quê? Pegou o capital de terceiros e sacudiu também. Ok. Quais são as consequências disso? Letra A. Não existe capital circulante próprio. De novo, o que é que não existe? Quando esse número for maior do que 100, não existe capital circulante próprio. Williams, então é quase certo que o capital está descoberto. Não.
Então, é certo de que não existe capital circulante próprio, mas não significa que nós temos passivo a descoberto. Apenas a opção da empresa foi, ou precisou, né, não tinha capital próprio suficiente, então tá mal. Então, Paloma, essa Paloma, ela não tá mal, tá certo? Mas você precisa entender que ela é uma empresa que carrega muitas dívidas e que todo o imobilizado dela, ou parte, se você pegar aqui essa tal de Engie, ela está pior. Não, ela não está pior, não. Porque a Renova Energia, se vocês estão vendo, estão percebendo que está negativo, né, pessoal? Nos anos de 2018, 19 e 20. Estão percebendo que está negativo? Alguém pode me explicar por que está negativo? Porque o PL do negativo. Uhum. William, aqui é que é o capital a descoberto. Em 2018, 2019 e 2020, na Engie, aqui nós temos capital a descoberto, tá? Bom, mas o que eu quero perguntar a vocês não é isso, não. A Engie, ela tem 227% de imobilização do PL, ou seja, conseguem visualizar a fórmula, né? Imobilizado no numerador, patrimônio líquido no denominador. Não, Pedro. Sem capital circulante próprio, não é que ela não distribua dividendos. É que a interpretação correta é: sem capital circulante próprio, significa que o capital de giro é totalmente financiado por terceiros. Dividendos está relacionado ao lucro. Boa, Abner. Então, vamos repetir. Vou pegar a frase de Pedro. Sem capital circulante próprio, significa que todo o capital de giro é financiado por terceiros. E o que é que isso traz de consequência, Pedro? Capital de terceiros tem uma coisa chamada de juros. Então, se imagine como sendo o gestor da Engie, CFO da Engie. Você não tem a sua operação para tocar? Você não precisa de capital líquido, giro, dinheiro no caixa para tocar o giro da sua empresa? Muito bem, Pedro. Aquele dinheiro que você tem disponível para girar, ele é todo financiado por terceiros. É um dinheiro que, atrelado a ele, existe aí uma penca de juros. Então, Pedro, esse dinheiro é um dinheiro oneroso, é um dinheiro caro. E sobre esse dinheiro, aliás, o preço desse dinheiro vai compor o custo da sua operação. O custo do dinheiro vai compor o custo da operação. Basicamente é isso. Quanto mais alto for esse indicador, mais capital de terceiros entrou para financiar o imobilizado. Tá? Nos casos em que ele é menor do que 100, que aí a gente tem a EDP, a gente tem a Eletrobras, Coelba, Coelce, misericórdia, olha o Pão de Açúcar, Americanas, tá? Então, nesses casos que foi menor do que 1, olha que delícia a Hering. Olha só que coisa tão fofes. Que coisa fofes. Fofíssimas. Então, aqui, Hering sempre bem, né, Abner? Sabia que eu não olhava para Hering? Sabe aquele. Você tá assim numa festa, assim, você nem olha pro cara, você, esse cara não vale nada. Você olha assim, mané. Você olha assim e fala, que mané. Mas não é que você já tá olhando para ele assim, ele já começou a falar umas coisas de longe que lhe interessou o assunto. Marisa tá ótima. A Marisa tá ótima. Alpargata.
A vida quebrando o pé. É, Pri, você olha assim, você fala, que mané feio da gota. 2019 da Via Varejo. Cadê 2019 Via Varejo? 97. Pô, caramba, olha para isso aqui. Olha aqui. Isso aqui tá certo? Caraca. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Deus é mais, certo até demais. Tu viu isso, Vitor? Ah, ele fez 20 vezes, então tá certo. A Drogazil também, né? Tem a Fleury 227. Ó para aqui, Fleury 227. Professora, como podemos analisar essas empresas que têm mobilização do PL menor que 1 e composição do endividamento muito alta? Vamos olhar então. Deixa eu pegar aqui. Dá um exemplo no Fleury, perfil da saúde. Ah, Abner, entendi. É saúde que é assim, né? Mas a Pague Menos, é porque também a Pague Menos abriu o capital agora, né? Não, mas antes também estava baixo. Antes também estava baixo. Farmácia é diferente de laboratório. Entendi. Eu não conheço muito bem esse setor, Abner. Não vou mentir para tu, não, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos olhar aqui a pergunta de Maria Clara. Nós temos aqui a parte da estrutura de capital, né? Participação de capitais de terceiros. Então, vamos pegar aqui uma coisa que seja... Menino, olha a Ering, que fofis. Olha que coisa fofis. Estou tão apaixonada por ela. Vê só, fofíssima, fofésima, fofíssima você. Rapaz, que bonitinha que ela é. Bom, mas deixa eu mudar de assunto. Deixa eu pegar aqui uma que esteja bem... Amor à segunda vez. Pois é, cara. É assim, aquele mané de festa que você nem olha para ele. Você acha ele com a cara de mamão tão grande que você nem... Aí começa a falar uns trocinhos que você já se anima. Ó, deixa eu pegar aqui a mudança crescente na Drogazil. Já falo, meu amor. Deixa eu pegar aqui uma endividada que não esteja muito com imobilização. Deixa eu pegar aqui Pão de Açúcar. Não, Pão de Açúcar é endividado pra caramba. O Pão de Açúcar, ele tem 79% de dívida, né? De capital de terceiros. Então é 80, relação 80-20, né? 80 capital de terceiros, 20 capital próprio, né? E o Pão de Açúcar, por ele só ter 20% de capital próprio, pessoal, vamos olhar aqui rapidão o Pão de Açúcar, todo mundo junto comigo, tá? O Pão de Açúcar é essa criança aqui, tem 80% de dívida. Tá vendo aqui, pessoal, na linha 27? 27 aqui, ó. Então, é 80% de dívida, 20% de capital próprio. Como o capital próprio dele é muito pequeno, né, significa que todos aqueles 20% financiou o imobilizado, mas como é muito pouco, ele teve que recorrer enormemente a capital de terceiros. Entendeu, pessoal? Porque o PL dele é muito pequeno, é 20%. Mas deixa eu pegar aqui o que vocês colocaram. O Aripu é endividada. Deixa eu olhar para a cara dela, pretinha. Tchan, ela está aqui. Ela está com 70%. Então, é 70-30. 70-30, mas ela está onde aqui? Ela está aqui. Aqui. É verdade. Então, essa dívida dela, esse endividamento dela, não foi para o imobilizado, foi para o giro. Está entendendo? Ela não tem, assim, um imobilizado dela tão alto que abraçasse essa dívida. Entendeu, Clarinha? Ela tem dívidas, ela é altamente endividada, 80 não, 70% dela, de todo o conjunto de valores dela é de terceiros, mas, porém, contudo, todavia, nem tudo foi para o imobilizado. Então, esse dinheiro está todo no giro. Esse dinheiro está basicamente todo no giro. Tu entendeu, Clarinha? As dívidas dela são de curto prazo. E é? Cadê? Deixa eu olhar.
Que bicha doida da gota, a dívida dela é do curto prazo. E ela tem liquidez? Peraí, isso claro, que agora eu fiquei curiosa. E ela tem liquidez? Deixa eu ver se ela tem liquidez. Rapaz. Ela tem liquidez? Tem. Ela tem liquidez. Não é muito grande, mas tem. Também tá tudo no curto prazo, né? Tá doida. É mesmo, Vici? Ela tem uma dívida do Peru. Essa dívida está toda no curto prazo e isso não afeta tanto a liquidez dela. Ela, ela tem liquidez e ela é razoavelmente dependente dos estoques. Não, não é não. Ela até se vira. É. Sabe o que é isso, Clara? Significa uma empresa no fio da navalha. A alavancagem dela é muito alta. Mas ela está bem azeitada, né? Como a gente costuma falar. Ela está bem azeitadinha. Como assim no fio da navalha? Por conta desse quadrado mágico. Ó, é o seguinte. Ela é uma empresa que ela tem muitas dívidas, tá? Aqui, ó. Ela tem 70% de dívidas, 30% de capital próprio, tá? Então, 70% de dívidas é muita dívida. Você concorda? É um endividamento alto. Essas dívidas, majoritariamente, elas estão no curto prazo. Então, daquela dívida, 90% é no curto prazo. Ou seja, tem que pagar esse ano. Esse ano, tem que pagar esse ano, tá? Aí o que que acontece? Eu vim para a liquidez. Quando eu vou para a liquidez, essas dívidas todas que ela tem, não prejudicam a liquidez corrente, a liquidez geral. Ou seja, ela tem dívidas, estão todas no curto prazo, mas ela consegue honrar essas dívidas, tá? Ela tem valores a receber que a fazem honrar essa dívida. E quando eu estou falando de dívidas de curto prazo, eu verifico que ela consegue honrar. Aí, quando eu vou ver para a dependência de estoque, a dependência de estoque dela, ela não é uma empresa que dependa do estoque. Ou seja, ela consegue se virar sem os estoques. Mas no fio da navalha é assim, ó, é aquele caminhão carregado descendo a ladeira, entendeu? Não pode dar nada errado. Porque 80% das dívidas dela está no curto prazo. Israel, professora, existe algum ferramental que auxilia na projeção de tempo para pagamento de dívidas? Como assim? Um indicador que pode informar o tempo que a empresa... Ah, sim, tem, Israel. Nas notas explicativas, aí você vai ver a composição da dívida. Sua pergunta foi muito boa. Vai levar você a ler as notas explicativas, tá? Mas você consegue fazer a composição, sim. Luquinhas está perguntando. Prof, quer dizer que a Whirlpool tem muitas dívidas, a maioria esmagadora de curto prazo, porque o capital de 3 delas, ao invés de ir para imobilizado, foi para disponibilidade, no caso para o giro. Exatamente. O capital de terceiros dela, ao invés de ir para imobilizado, foi para o capital de giro, né? E tem que pagar. E tem que pagar e está tudo no curto prazo. A liquidez é real. Se tira estoque, fica de 1 para 1. Então, é como eu estou te dizendo, ela é Abner, ela fica ali no fio da navalha, né? Não pode dar nada errado. É uma empresa assim, azeitada, entendeu? É aquela empresa tensa. Fica aquela, não tem folga para nada, nem para um espirro ali.
Você não pode nem espirrar. Se espirrou, a calça rasga. Entendeu? Sabe aquele negócio, espirrou, o botão salta? É desse jeito. Bem azeitada. Bom, deu para vocês entenderem, pessoal, essa brincadeira aqui que a gente está conversando? Eu espero que estejamos compreendendo. Eu estou comparando a liquidez com a composição do endividamento. Porque, na verdade, Marcílio, é assim que a gente faz. Esses números, eles conversam. Você não vai olhar uma planilha dessa isolada, não. A gente sai olhando tudo. Léo está perguntando, a corrente é exatamente, Marcílio, se essa Ering, se ela é uma boa opção de investimento, por enquanto sim. Mas bora ver os indicadores de rentabilidade para a gente conversar? Não é que seja muito cedo, é porque eu preciso olhar a rentabilidade. Mas até aqui, para quem é fundamentalista como eu, para quem gosta de indicadores suaves como eu gosto, ela é uma empresa fofíssima, tá? Mas para quem é mais azeitado, o Alipu aqui, ó, ela é rochedo, viu? Ela deve ter uma rentabilidade muito boa, porque o capital próprio dela é muito pequeno. Como o capital próprio dela é pequeno, qualquer rentabilidade faz festa, entendeu? Porque o denominador é pequeno. Então, qualquer lucrozinho faz festa e paga aí o capital rapidinho. Então, a gente vai tirar a Drogasil. Eu esqueci tua dúvida, Paloma. Qual era a tua dúvida da Drogasil? Deixa eu tentar voltar. Por que aumentou tanto? Porque farmácia que só é gota, né, nega? E essas farmácias estão sendo financiadas com dívidas. Mulher, tem Drogasil em tudo que é esquina. Aí, esses imobilizados, essas farmácias vêm de onde? Em nome de Jeová. Tem que pegar empréstimo para construir essas farmácias do mundo todo. Tem, tem Drogazil dentro da Drogazil. Putz, é muita farmácia, doido. Vai te danar. Não. É farmácia que só. Tu vive vendo Pague Menos, pois na minha rua, tem umas 3 Drogazil. E olha que a minha rua não é muito comprida, viu? Ela não é muito comprida. Eu não posso ler isso, viu, Rafa? Abner. 3 que eu me lembro. 3 que eu me lembro. Desse jeito, é muita coisa. Porque o que seria imobilizar? A gente vai para lá agora, Pri. Deixa eu ir para lá. E deixa eu voltar para o slide agora para a gente finalizar. Estão vendo o slide? Estão acompanhando? Pronto. Aí agora é o seguinte. Agora a gente vai colocar dentro da brincadeira a mesma coisa, porém a gente vai somar com o passivo de longo prazo. Aí aqui a brincadeira é o seguinte. Eu vou estar somando o PL, que é o capital próprio, e eu vou estar somando o passivo não circulante, né? E aí eu vou estar somando os capitais de longo prazo. Tanto eu vou estar somando o capital próprio, que é de longo prazo, como eu vou estar somando o capital de longo prazo, o capital de terceiros de longo prazo, tá? Aí, o que é que isso aqui quer dizer para a gente? Vai dar a noção do capital circulante líquido. Esse capital circulante líquido, ele representa a parcela de recursos não correntes, tá? Que está investida no ativo circulante e representa a folga financeira da empresa. Mas o que é que isso quer dizer? O capital circulante líquido, se você for olhar para o seu balanço, deixa eu ver se o balanço está aqui. Pronto, era onde eu queria chegar. Veja, presta atenção aqui.
Aqui eu tenho meu imobilizado, tá? E aqui eu tenho meu patrimônio líquido. Aí, dos 15 milhões, 13 estão dentro do imobilizado, sobraram 2, né? 2 mais esses 10 representa o capital circulante líquido da empresa. Ou seja, dos 27.200, que é o ativo circulante, 12 mil, que é 10, mais os 2, que é a diferença de 15 menos 13, 2. Então, 10 mais 2 estão boiando, sobrando dentro do ativo para pagar as minhas dívidas de curto prazo. Isso se chama capital circulante líquido. Então, capital circulante líquido é dentro do ativo circulante o que não está comprometido para pagar as dívidas. Esse aqui é o famoso capital de giro, que pode ser formado por capitais próprios, que é aqui o caso. Exatamente, Abner. Esse valor sobrando vai ser aplicado e vai gerar dinheiro. Isso. Isso aqui é o giro. Esse quadrado aqui, ó, que eu estou com o ponteiro do mouse, que eu estou riscando com o ponteiro do mouse, qual é a fórmula dele? É essa aqui, ó. Aqui, ó, capital circulante líquido é igual a, se houver o capital circulante próprio, mais o exigível a longo prazo. Ou, se você também quiser fazer, é o seguinte: quem é o capital circulante líquido? Capital circulante líquido é esse passivo não circulante, mais o que sobra desses recursos aqui. No caso, 15 menos 13, 2, mais 10, 12. Se você também quiser fazer, 27.200 menos 15.200. Também vai chegar no mesmo lugar. 27 menos 15 vai dar 12. 12 é esses 10 mais os 2 aqui. E esse valor sobrando é o valor que está livre. Livre para girar. Aí, no caso, é a diferença nominal do ativo circulante menos o passivo circulante. É isso aí. E quanto maior, melhor, viu, Abner? Explicar novamente a imobilização de recursos não correntes. É isso aqui, ó, Clara. Imobilização de recursos não correntes é essa fórmula aqui do PL, só que somado com o passivo não circulante. Tu lembra que a gente só estudou essa relação aqui, né? Isso, imobilizado PL, não é? A gente só estudou essa relação aqui, um pelo outro. Aí agora a gente vai colocar isso aqui também. Esse rosa aqui, choque. Esse rosa choque vai entrar na conta. Entendeu? Agora eu pergunto para você. Feche os olhos e imagine. Não, deixa o olho aberto. Imagine que esse imobilizado, ao invés de ser 13 mil, ele é 15. Aí, imagine que eu vou pegar uma régua e eu vou subir esse azul mais claro até chegar aos 15. Então, visualize, né? Imagine que eu vou subir essa caixinha azul clara até chegar nos 15. Visualizaram mentalmente? Quanto é meu capital circulante líquido? 10. Ok, Léo. 10 mil. Imagine que meu imobilizado, ele não é 15. Meu imobilizado, ele é 20. Então, ele é 15. E eu vou subir mais aqui, ó.
Tá vendo? Eu estou subindo aqui, tá? Estou pegando esse azul, eu igualei exatamente. Quem é meu capital circulante líquido, Abner? 5. Imagine que ele não é mais 15, ele não é mais 20. Ele é 25. Peguei isso aqui, 25 não, né? 25. Eu peguei esse azul, subi até aqui. Zerou. Então, não tem nem capital circulante próprio, nem capital circulante líquido. O capital circulante próprio, ele vai para o espaço quando imobilizado é maior do que 15. Se eu pegar uma régua e subir isso aqui para 15, zerou o CCP. Se eu for subindo isso aqui, vai zerar o CCL. Agora vamos para o final. Pessoal, presta atenção, por favor. Se eu subo aqui, se ao invés de ser 25, ele é 27. Se ele passa a ser 27, o que é que vai acontecer agora? Exatamente. Você não tem mais liquidez, é o famoso danou-se. E o passivo de curto prazo iria financiar o imobilizado, que é o caos. Seria uma empresa insolvente. Eu não diria insolvente, mas seria uma empresa com bastante dificuldade de solvência. Porque a insolvência é decretação, né? Você está decretando que ela é insolvente. Mas seria uma empresa com algumas dificuldades. Beleza? Vamos para a parte prática. Vamos para a parte prática. Capital circulante líquido é igual a capital de giro. Boa, William. Exato. Vamos para a prática. Deixa eu vir para cá. A apresentação. E vamos todo mundo para cá. Aí aqui a gente já sabe, né? Que besteira. Que besteira. Não? Foi? Foi? Não, já não. Não, estou aqui ainda. Deitasse agora? É, né? Não fazer agora. Hã? Eu estou dormindo, de tiquinho, mas estou dormindo. Ah, quer ficar no quarto não, né? Não quer ficar no quarto não? Não, não ficar de volta no quarto. Fiquei lá. Faz o espírito todinho. Não menino não acontece, tá? Não. Eu não entendi não, né? As meninas já comeram. Quanto maior, quanto menor, melhor. Exatamente, claro. E eu estava olhando a Renova. A Renova chegou a 185, 174, e aí ela virou PL. Foi quando ela entrou em recuperação judicial, Abner. Lembra que a gente conversou? Empresa insolvente. Ela estava ali em 85, foi para 185. Quando esse número fica maior do que 100, pode ver o que aconteceu depois, né? Ela entrou em RJ. Neoenergia altíssimo. Carambola, como esse número está alto? Esse número não deve ser muito alto, né? Não deve ser muito alto.
Poder pode tudo, como diz a história. Agora, ó, tá vendo? São números que estão dentro da... Olha a Marisa, que fofa. Marisa, que fofíssima. Um café, dá? Oi? Não dá para um café? Não, minha filha. 38, 32, 25. Tá dentro do normal. Tá dentro do aceitável. Esse troço não pode... Menino, como as elétricas são altas, né? Olha aqui a neoenergia. Ai, muito alto. Mas o resto tá tranquilo. Taesa que chegou aqui em 84. Aí depois ela deve ter contraído um novo empréstimo. E aí depois ela baixou. Mas a neoenergia é dívida em cima de dívida. Deixa eu ver aqui uma coisa. Neoenergia. Tanto, 66. Mas é porque ela deve ter uma imobilização muito grande. 31 no curto prazo. Imobilização 170. Pois é. É muito grande. Porque elétrica é muito alto. Elétrica é muito alto. Não tem nenhuma empresa indo embora, não, né? Quem está indo embora é a Renova, né? A Renova está indo embora. Quando está negativo, Ana, é quando o PL está virado. Não é o que está acontecendo com a Renova, o PL não está virado? Do mesmo esquema, William. Soma a mesma brincadeira que você usou para imobilização de recursos próprios, tu vai usar para a brincadeira dos não correntes, tá? Como é que é a interpretação da Renova? Veja, é aquilo que eu tinha falado para você, daquele quadradinho da gente. Lembra que eu comecei a subir? Porque quando esse número ele é maior do que 100, Dielson, quando ele é maior do que 100, deixa eu vir para cá. Você consegue ver o slide? Você consegue enxergar o slide? Aqui, ó. A Renova, pega esse imobilizado e suba. Você vai subir ele, tá certo? Você vai subir ele, ele vai ficar maior que o passivo não circulante e o PL. Então, quando ele fica maior que o passivo não, quando você pega uma régua imaginária e sobe isso aqui, quando você sobe isso aqui, você vai ficar com ausência de capital circulante líquido. Só que, no caso dela, então foi o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Então, quando ele ficou maior do que 100, ela ficou com ausência de capital circulante líquido, não tinha mais. Esse valor negativo que você está vendo aqui, esse valor negativo que você está vendo, é porque, olha aqui para a fórmula. Olha agora para a fórmula, Dilson. Você está vendo que a fórmula tem o PL na composição? Então, esse PL ficou negativo em muito. E aí comeu todo o valor que tinha dentro da fórmula do capital de terceiros. Soma imobilizada e intangível, Luquinha, do jeito que você fez do outro, tá? Você é Fleury, somos dois. Olha aqui para a fórmula, Dilson. O seu PL ele está negativo. E o PL está negativo porque a empresa deu muito prejuízo. Foi pouco, não, foi muito. Deu para entender, meu amor? Essa parte da Renova. Pronto. Pessoal da Engie, tire as casinhas decimais. Taesa deu negativo aqui, foi o capital dela ficou negativo, não entendi não. Meus amores, por que aqui ficou negativo na Taesa? Veja para mim. Recalcule, Ana.
Para avaliação, será necessário que as informações de cada empresa tenham as fórmulas, meu amor. É preciso que você coloque o rastreamento da fórmula. No mais é isso mesmo, não é energia endividada para chuchu. Putz, grila, que empresa endividada aqui. A EDP está tranquilo, a Engie está tranquila, a Eletrobras também. Esses números aqui significa exatamente a diferença, né? De 30 para 100 é 70. Então, 70% do capital de longo prazo está no giro. Aqui, 60. Então, 40% do capital de longo prazo está no giro. E assim sucessivamente. Aqui, ó, aproximadamente, ó, 60% do capital de longo prazo está no giro. 80% do capital está no giro. Entendeu, não, Clara? Veja. Está enxergando o slide? Está vendo o PowerPoint? Pega essa régua do ativo, suba ela, tá? E você vai ver que o PL, se eu subir essa régua do ativo, se eu pegar esse ativo, essa caixinha azul e aumentar, e ela for para mais do que 15, ela for para 16, por exemplo, tá? Então, se ela for para 16, significa que a empresa não tem mais capital circulante próprio, mas tem 9 mil no giro. O que esse 9 mil vai fazer no giro? Esse valor aqui, ou essa caixinha aqui azul, ou mais escura, de dinheiro, que eu vou poder girar. Eu vou poder comprar estoque. É isso aqui, Clara, entenda, é isso aqui que vai dar a base da sua liquidez. Lembra a liquidez? A liquidez não é o ativo dividido pelo passivo circulante? Né? Então, esse capital de giro vai ser a base, vai ser o número que vai dar origem à sua liquidez. Entendeu? Então, essa liquidez que está aqui, ó, essa diferença, esse espaço azul escuro aqui, ó. Esse espaço azul escuro é exatamente esse número que você está vendo aqui. Que tá? Vamos pegar Alpargatas. Você não está vendo aqui 32% da Alpargatas? Então, 32% está dentro de onde? Está dentro do imobilizado. Né? E 70% está onde, Clara? Se 32% está no imobilizado, 70% está onde? Liga para sua tia. Isso, está aqui, ó. Está aqui. Nesse bololô aqui. Entendeu? Esse conjunto aqui, entendeu? Ele está aqui. Então, vamos pegar um outro número. Vamos pensar aqui. Pão de açúcar. 64 está no imobilizado, tá vendo? Na fórmula, 64 está no imobilizado. Aí sobra quanto? Sobra 40, né? O 40 está onde? 40 está aqui. Na verdade, quanto maior for essa caixa azul aqui, ó, quanto maior for esse espaço azul aqui, melhor, porque é a base da sua liquidez. A liquidez não é o ativo dividido pelo passivo? Então, quanto maior for esse azul, melhor. E é exatamente isso aqui. Então, se esse número é muito alto, por exemplo, 72. Se 72% está no imobilizado, sobra quanto para o giro? 30, né? Então, a liquidez fica apertadinha. Entendeu? Que essa caixa aqui, ó, não vai ficar tão espaçosa. Vai ficar mais estreita. Ops. É isso, pessoal. A Fleury. Putz, olha para a Fleury.
Caraca, acho que é a pior que tem. Muito alta. Ó, só para aqui. É. Ah, entendi. Não, mas não é para usar. É, não, não, mas deixa do jeito que tá. Não, tem que expressar a realidade. Não, não, deixa assim mesmo. Deixa assim. Deixa assim. Deixa assim. Ok, pessoal. Então é isso. A gente terminou o assunto de, de endividamento. Pode analisar por necessidade da empresa. Hering e Marisa não precisa tanto de imobilizado. Faz sentido. Faz, né? Mais ou menos, né, Ju? Mais ou menos. Mais ou menos, Juju. Porque a não ser que você pense que seja tudo alugado, mas mesmo se for arrendamento, pela lógica do arrendamento hoje, vai entrar. Não sei, não sei. Não sei, Juju, se faz sentido. Acho que não faz muito sentido. Me permita discordar, acho que não faz muito sentido, não. Caesa, você consertou, preta? Ah, muito bem, minha preta. Muito bem. Pronto, pessoal. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente encerra. Vocês compreenderam? Ficou tranquilo para todo mundo? Deu certo? Todo mundo entendeu direitinho? De Elson. Tudo certo, pessoal? Juju, Juliana também, outra Juju. Foi ótimo, graças a Deus, né? Ah, eu fico tão feliz quando dá certo. Fico feliz que vocês estejam acompanhando e aprendendo, né? Que é o mais importante de tudo, é aprender. Beleza, pessoal. Então, próxima aula, sexta-feira, né? Rentabilidade. Assunto novo, rentabilidade. Obrigada, William. Fico feliz, tá? Já está no YouTube a aula de quando a senhora fala de capital de giro de longo prazo. Não, Marcílio, vamos dizer que capital de giro é capital de giro, ponto final. Não tem capital de giro de curto, nem capital de giro de longo. É capital de giro. Agora, o capital de giro é formado pelo capital de longo prazo, tá? Mas não é capital de giro de longo prazo. Ele é formado pelos capitais de longo prazo, né? Que é o PL e o passivo não circulante, tá? É isso, pessoal. Obrigadão pela presença de todo mundo e até sexta-feira, se Deus assim permitir. E a gente vai colocar também tudo no YouTube. Em pé para todos, beijo no coração. Papai do céu abençoe e proteja cada um de vocês, tá certo? Até sexta. Deixa eu desligar aqui a gravação.